Pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver a nossa parte, né, de estatística descritiva com R. Eu não vou fazer análise de estatística aqui com vocês, mas vou mostrar como fazer um tratamento de dados, né, através de tabelas, através de algumas medidas de resumo e através de gráficos, né, que já foram explicados nas outras aulas, né, de análise descritiva, disponíveis lá no canal, tá? Como é que você vai fazer isso no R, né? Como é que você vai obter esses resultados, tá bom? Então, nossa proposta de aula hoje, né, dessa ideia de estatística descritiva com o R é tabela de frequências, medidas de resumo, tá? E histograma, gráfico de caixa, gráfico de setores, gráfico de barras, né? Gráfico de colunas. Então, essa é a nossa proposta de hoje para estudar, tá? Então, vamos lá aqui com a organização dos dados, tá? O que que nós temos aqui, ó, né? Peguei aqui dois exemplos, né, de vetores aqui, ó. Peguei um vetor de idades, né? Peguei um vetor de valores de peso aqui também, tá? São pesos de, imagine que são pesos de pessoas aqui, né? E você tem essas informações aqui, ó, tá? A mesma coisa que você pode ter aqui, né, seria informações a respeito, né, no anterior eu mostrei informações de indivíduos, né, e que representam variáveis quantitativas, né, eu posso ter, né, exemplos aqui, né, de informações envolvendo, né, variáveis que representam uma qualidade, ou seja, são variáveis qualitativas. Aqui em particular, tanto nesse slide aqui de quantidade, nesse slide de qualidade, eu peguei exemplos de pacientes, por exemplo, que estão com Covid, né? Então, eu tenho a idade do paciente, o peso do paciente, tá? Isso aqui é tudo dado hipotético, tá, pessoal? E gênero, né, do paciente, o sexo e a cidade de onde ele vem, tá? Proveniência dele. Então, todas essas informações elas estão separadas e a gente consegue juntar isso tudo num data frame para fazer um conjuntinho de dados, né? Então, é justamente esse formato que, inclusive, eu já tinha feito nas aulas anteriores e mostrado para vocês, né? Como é que a gente ia trabalhar com banco de dados, tá? Usando data frames. E a gente vai juntar isso daqui, tá? Bora lá pro R para a gente juntar essas informações todas aqui. Então, vou copiar aqui o vetor de idades, tá? Tá aqui minha primeira qualitativa. O vetor do peso, vai ter que apagar esse maisinho bem aqui, tá? Ele não vai entender como sendo um código de vetor, né? Só apaga o maisinho aqui, não tem problema. Pode deixar com esse espaço aqui para cá, né? Não tem problema nenhum, né? Então a gente pode até colocar aqui, por exemplo, né? Variáveis, né, quantitativas, né? E agora a gente vai entrar com as variáveis quali, né? Com as variáveis qualitativas, que é o gênero, tá? Que é o sexo. Aí eu coloquei aqui a codificação masculino e feminino, tá? Mas você poderia colocar masculino, feminino, né? Tem essa opção aqui, né? Para você colocar. E a cidade aqui também, né? Opa, eu não copiei. Tá, então você tem que tirar esse maisinho aqui, tá? E ajeitar o acento, né? Que é a codificação aqui da acentuação do Belém, né? Quando a gente copia do PDF, ele descodifica, ele não entende, né? Mas não é problema. Isso a gente ajeita rapidinho aqui, pronto, tá? Então, você tem resposta dos indivíduos, né? Com respeito à idade, peso, variáveis quantitativas, né? E resposta dos indivíduos com respeito a sexo e cidade, de onde ele é proveniente, né? Variáveis qualitativas. A gente pode botar tudo junto num vetor. Então, o banco, né? O banco de dados, né? E aí fica dessa forma aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui, né? O dados, eu vou chamar de dados, você pode chamar de banco, se você quiser. Aí, o nome que você gostaria de fornecer, né, para o seu objeto. Então, seria um data.frame,
Aí você coloca, por exemplo, idade, né? Peso, aqui no caso, sexo, né? E a cidade do indivíduo, tá? Então, vamos ver como é que fica isso, né? Vai repetir a mesma coisa que a gente fez lá no, no slide. Deixa eu limpar aqui, vou dar um Ctrl L para limpar aqui a nossa tela, né? E tá aqui, né? Essa é a saída de dados. Esse é o meu banco de dados. Todos têm 10 observações aqui, né? Ou seja, cada vetor tem 10 observações. E a gente vai fazer, né, uma pequena análise disso daqui, tá? Então, né, só trouxemos os nossos códigos para cá, né, para a gente poder depois agora só estar reproduzindo o que está sendo colocado lá no nosso slide. Vamos voltar para lá. Então, depois que a gente tem, né, nosso conjunto de dados completo, e aí eu peço, né, encarecidamente que você não confunda, né? Se você poderia simplesmente, né, carregar um banco de dados do R, de um arquivo Excel, né, de um arquivo de texto, tá? Sem precisar passar por isso, né? Eu não quis, eu construí uns dados no próprio R, né? Estou trabalhando com ele aqui, mas em geral, o que você vai fazer? Você vai carregar um conjunto de dados, né, de fora para cá e fazer todas essas análises que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Então vamos lá. Então, o que é uma tabela de frequência, né? Só para a gente relembrar, a gente vai construir, né, uma tabela levando em consideração a frequência de cada dado bruto que está lá no nosso conjunto de dados. Então, por exemplo, eu tenho uma variável aqui, né, sei lá, vamos supor o caso a idade. Eu tenho os valores de idade aqui, né? E cada um desses valores de idade eu vou contar a frequência de vezes que apareceu. Esse FI aqui, tá? Não vai ter a descrição dele aqui nesse slide, tá lá no slide de aula, mas ele é a frequência absoluta, o número de vezes que cada um dos valores vai aparecer. Frequência percentual, frequência acumulada percentual, tá? O que a gente vai ver aqui vai ser a frequência, né, absoluta e a frequência percentual. Vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Dá para fazer tanto a acumulada quanto a acumulada percentual, mas em geral nas tabelas, né, de artigos, coisas do tipo assim, né, o que aparece mais, né, o que se mostra mais são as frequências, né, absoluta e percentuais, tá? Para você fazer uso da frequência, né, ou fazer uma tabela de frequência no R, né, você vai ter que fazer o recurso da função table, tá? O table, né, essa função table aqui, ela que vai fazer esse serviço para a gente de contar o número de vezes, né, ou a frequência de vezes que cada valor apareceu. Então, olha só, no caso de idade, ó, no caso de sexo, né, de idade, né, observa por que, que eu tenho muito um aqui, né, porque só o 17 só apareceu uma vez, o 18 só apareceu uma vez, o 23 só apareceu uma vez, ó, o 32 que apareceu duas vezes, né? Então, quando eu tenho variáveis quantitativas, fazer tabela de frequência não é uma coisa assim tão bem-vinda, a não ser que você coloque entre faixas, que é o que a gente vai ver mais na frente, para poder, né, ter uma ideia de um valor agrupado, tá? Mas a, o uso, né, dessas tabelas de frequência é muito mais bem-vindo quando você tem variáveis qualitativas. Tá? Então, como observa, o masculino e o feminino, né, já dá para ver uma discrepância aqui, um negócio bem mais bonitinho de se ver. Vamos lá fazer, né? Só aprende fazendo. Então, tabelas, né? Vamos botar aqui tabelas de frequências, tá? Tabela de frequências. Então, eu posso pegar aqui um table, né? Posso pegar aqui um table, né? Dados, né? Da idade. Pronto, aqui o que eu tinha acabado de mostrar para vocês, né? Então, table agora, né? A gente vai usar aqui o do sexo, por exemplo. A gente poderia pedir tables de todas as variáveis de lá do nosso conjunto de dados, né? Não tem problema nenhum, tá? Summary. Opa, perdão. Não, da cidade. Ananindeua, Belém, Marituba. Então ele já faz a frequência para mim. Isso aqui já é uma tabela de frequências, né? Com isso daqui já dá para você construir uma tabelinha formalizada, bonitinha, e já dá para ter interpretação, tá?
Mas a gente consegue ir mais. Você pode perguntar assim, poxa, mas e depois, né, que se eu quiser um percentual, né, tabela percentual, como é que eu faço isso? Aí a gente tem que ir a mais um pouquinho, né? Porque se você quiser um percentual, né, de cada valor, aí, por exemplo, você já tem um objeto aqui, ó, que é um table, né? Esse cara aqui. Então, dentro desse table aqui, você vai usar a função prop table, tá? A função prop table, ela vai dentro de um objeto tabela, no caso de um objeto table, e vai obter a frequência, né, percentual. No caso aqui, está dando uma frequência relativa, tá? Pode multiplicar por 100 isso aqui, não tem problema nenhum, né? É só multiplicar por 100 que você tem a ideia do percentual, tá? Então, é bem nesse sentido, é super simples, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, né? Vamos ver um exemplo trabalhando com percentuais, ó. Percentuais, tá? Então, vou criar uma tabela, vou chamar o objeto tabela aqui, tabela, vou chamar tabela ponto idade, né? Então, isso aqui vai ser um table, né? De dados, eu vou acessar a variável idade, tá? Pronto, vou rodar aqui. Então, minha tabela idade, né? Minha tabela idade, deixa eu dar mais um enter aqui para a gente poder enxergar isso daqui, ó, né? Tabela idade, tá aqui, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui. Tabela idade, tá aqui, tá? Então, foi o que nós vimos lá. Essa aqui, né, é a minha tabela de frequências, né? Então, é dentro dessa tabela idade, desse objeto table, né? Ó, prop.table, né? Que a gente vai botar aqui, ó, tabela, ponto idade. Eu gosto de colocar assim, né? Diferente do que tá lá no slide, né? Eu poderia simplesmente pegar esse cara aqui, botar ele aqui dentro, ó, pá, né? E rodar a tabela, né? Mas em algumas situações você vai ter que usar essa tabela de frequência para outros fins, tá? Que nós vamos ver já daqui a pouco. Então, guarde esse resultado, né? É interessante você já ter esse tipo de coisa aí, tá? Então, ó, vou rodar o próprio ponto table aqui, né? Beleza. Eu posso multiplicar isso aqui por 100, ó, tá? Então, né? Tem 10% aqui, ó, para todo mundo, 20% para esse. Beleza, pessoal? Né? Então, ó, então eu vou até tirar aqui, vou deixar com dois resultados para vocês, né? Um 100, né, multiplicasse por 100, o outro no formato percentual. E você consegue guardar esses resultados também, né? Então, aqui, né, tabela, ponto, vou botar aqui prop, né, de proporção, tá? Ponto idade. Chamar de 1, né? A gente já tem um resultado aqui. Então, aqui seria um outro formato da tabela, tá? Não liguem muito para mim não com respeito a essas setinhas aqui de atribuição. Você pode deixar meio desorganizado, eu que sou enjoado com isso, tá? Então, olha, você tem aqui, né, a frequência relativa, né? E aqui a frequência percentual, tá? Então, esse é o formato que a gente tem para construir nossas tabelas. Isso aqui eu estou falando com idade, né? Pensa só, se a gente pegar isso daqui, olha, né, e jogar, por exemplo, vou botar aqui outro, não, vou botar por sexo, tá? Então vamos lá, onde tem idade aqui, a gente vai botar sexo só para diferenciar, né? Olha só, tabela também, o table aqui, a gente vai tirar, né? Vamos mudar aqui e vamos mudar aqui, ó, pronto, né? Se a gente pedir a tabela final, né? Tabela, ponto próprio sexo 2, ó. Tá aqui. Então é 30%, 70%, né? Feminino, masculino, respectivamente, tá? Então, esse é o formato, né, que a gente tem para ir fazendo nossas tabelinhas, né? Você deve estar se perguntando assim, poxa, mas lá na tabela que a gente tinha lá, na tabela que você apresentou, no caso genérico, né?
era tudo junto, né? Primeira coluna vinha os nomes, depois vinha a frequência absoluta, depois vem a frequência percentual. Não dá para juntar isso tudo R, não junta essas coisas todas? Junta, né? Dá para ter esse resultado. Vamos ver como é que funciona isso, né? Então, a gente pode juntar usando, né, essa funçãozinha aqui, que é a cbind, né? A cbind, ela pega dois vetores e bota um do lado do outro em formato de coluna. Então, à medida que você vai tendo vários vetores juntos, né, vai juntando uma coluna do lado da outra, tá? Então, como é que funciona isso? Ó, eu tenho a minha tabela aqui, esse table aqui é a minha tabela de frequência. Esse prop table aqui de baixo, de propriedade, é da frequência relativa ou percentual. Se você quiser multiplicar por 100, não tem problema nenhum, tá? E olha o que o cbind faz, ó. Ele vai juntar, né, a idade, aí eu boto aqui, né, primeiro eu botei esse ABS aqui, mas esse cara, se você não quiser botar nome, não tem problema, só que vai sair ABS idade, vai aparecer bem aqui, ó, né? E eu quis botar um nome ABS aqui, e lembre, nome no R tem que ter aspas, tá? É texto, né? Então, a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Aí o percentual também eu botei aqui para ficar legalzinho com o formato percentual e eu botei o propriedade. Bora lá ver como é que funciona isso, né? Eu já tenho essas tabelas prontas, basta a gente juntar e organizar para a idade, né? Então, hum, tabela completa, né? Completa, tá? Vamos fazer aqui para a idade, né? Então, a tabela, de fato, idade, né? A tabela da idade é um cbind, né? Um cbind. Aí eu coloco, tem aqui o valor absoluto, né? Valor absoluto da idade igual. Aí eu boto tabela idade, tá? Que é essa tabela aqui da tabela de frequências, tá? Óbvio que quando eu rodar isso daqui, essa informação vai ser destruída, né? Talvez seja mais interessante a gente botar igual como a gente fez lá no slide, né? ABS idade, que é o valor absoluto, né? Dos valores da idade, e o valor absoluto aqui do gênero, tá? Deixa eu rodar isso daqui, porque senão a gente não vai conseguir encontrar, tá? Pronto. Rodei, tá lá bonitinho, a gente consegue buscar agora. Então, valor absoluto da idade, né? Agora a gente pode botar aqui o percentual, a gente pode até escrever, né? Percentual, se você quiser. Botar entre aqui, né? Ao invés de botar ABS, por exemplo, frequência, né? Ou FREC, ABS, frequência absoluta, tá? Isso aqui igual, né? A tabela própria idade. Vou usar o percentual mesmo, tá? Deixa eu jogar isso aqui para cá, para você conseguir enxergar, tá? Se quiser escrever na sequência aqui, pode. Eu só tô dando um enter aqui para poder, né, você enxergar o código em si, né, como ficou. Então, ó, a primeira coluna é essa daqui, a segunda coluna é essa daqui, tá? Aí ele junta uma coluna do lado da outra, né? Quando a gente rodar aqui, ó, olha só que bacana que vai ficar, ó, né? Tabela, idade, ó, olha só. Então eu tenho, ó, para cada idade aqui, né, a frequência absoluta e o percentual relacionado, né? Fica bem bacana de mostrar. Então, ó, a mesma coisa a gente vai fazer para o gênero, ó, tá? Então, frequência absoluta, aqui é o sexo, tá? E bem aqui, né? Deixa eu botar o sexo 2 aqui. É a mesma coisa, tá? Pronto. Tabela, ponto, né? Sexo. Tá aqui. É muito mais parecido, né? Muito mais idêntico ao que a gente já vinha fazendo, que eu te mostrei para você, que era aquela tabela, né? Aqui no início da aula, né? Então, o valor da variável, frequência absoluta e frequência, né? Percentual ou frequência relativa, tá? Os totais, uma coisa depois você pode botar, né? Na construção da tabela. Você vai fazer uma tabela parecida com essa aqui lá no Excel, né? Para poder organizar, deixar bonitinho, né? Um formato bem legal para apresentação, tá? Vamos lá, seguir. Vamos ver também se ao invés de a gente apresentar os resultados, né, da tabela de frequência com, com o valor original, como ficaria para a gente colocar os dados em intervalos, né?
Aqui, para a gente colocar intervalos, a gente vai ter que usar essa funçãozinha, que é a função cut, né? Ela vai pegar uma variável x numérica, né? Ou uma variável numérica, independente do nome que tenha nela, e vai dividir em intervalinhos. E você que vai dizer quantos intervalos, quais são as divisões desses intervalos, para que ela possa fazer a continha, tá? Eu peguei aqui o exemplo da variável peso. Bora fazer junto comigo lá no R, né? Para a gente conseguir entender como é que essas coisas funcionam, né? Então, tabela em faixas, tá? Eu botei duas variáveis quantitativas aqui, tá? Você pode trabalhar com qualquer uma. Eu trabalhei com peso. Você pode fazer um exemplo depois aí com idade, né? Então, vamos botar bem aqui. Eu tenho a variável faixa, né? De peso. Primeiro tem que construir essa variável. Então, eu vou usar a função cut. Pega cut, né? Pega a função cut e usa dentro da variável peso, tá? Eu tenho que dar aqui para ele os breaks, ou seja, quais são as paradas, né, que eu tenho aqui para falar a respeito, né, dessas faixas. Eu tenho uma estratégia lá no nosso assunto de estatística descritiva, né, de como construir, né, um número de intervalos, né, de quanto em quanto eu vou, para você construir, definir quais são os limites bonitinhos. A gente não vai fazer isso aqui, né? Eu só vou mostrar para vocês que se você fizer aquelas contas lá e definir os limites, basta você substituir os limites aqui, que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, a ideia aqui, né, é botar um vetor com os limites que você quer, né? Lá no slide, eu coloquei aqui, ó, 50, 90, 100, né? Que eu coloquei de acordo com os valores que eu tinha criado, né? Os valores que eu criei no meu conjunto de dados, tá? Então, ó, pega os valores de peso, né? E coloca nesses intervalos aqui para mim. É isso que ele vai fazer. Então, deixa eu limpar aqui. Quando eu pego faixa, né, de peso, olha só o que acontece, né? Eu tenho peso aqui, ó, o dados peso. Olha só, então 63 quilos está nessa faixa de 50 a 70, né? 97,9 está nessa faixa de 90 até 100, né? 73,7 está nessa faixa aqui e assim por diante, né? E olha só como que ela se transforma, né? Ela é uma variável fator, né? E no caso aqui, né, vai exigir uma ordem porque é intervalo, né? A intervalo vai ter que seguir em formato de ordem. E só para fazer referência, né? Isso vai ser uma variável qualitativa ordinal, né? Porque requer uma ordem, né, entre as respostas de categoria, tá? Então, é dessa forma que vai funcionar, né, a construção de variáveis, né, em faixas, em intervalinhos. Aí você pode perguntar, professor, então eu consigo fazer agora tabela de frequência da mesma forma que a gente fazia, né? Fez para a idade, fez para o gênero, do mesmo jeito, né? Não tem nem problema nenhum, né? A gente pode até pegar um código desse aqui, ó, podemos colar ele aqui, né? E só ir adaptando. Então agora, ó, é o table, né, da faixa de peso, né? Aí que eu tenho o ABS da faixa, né, de peso, tá? Aqui eu vou botar aqui, né? Tem que modificar essas coisas todas aqui, né? Vou pegar o ABS, tá? E aqui também vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer o percentual. Vou deixar tudo com 100 como 1%, né? Já que você só vai trabalhar, né, com 1%, tá? Então, essa é a formata. A gente pode copiar aqui, ó, e botar uma tabela faixa de peso, né? Tabela, né? Faixa de peso, tá? Ó, é a frequência absoluta, você tem o ABS da faixa de peso, né? E aqui, tabela própria, né, do peso. Pronto, tá? Então vamos rodar isso daqui, só pra gente entender aqui.
né? Então, tabela, né? Faixa de peso, tá aqui, ó, né? As faixas de peso, né? Frequência absoluta, frequência percentual. Tudo bem? Então, segundo o exemplo, né? A gente consegue aqui, né, ter um percentual aqui de 40% nessas faixas menores, né, e 20% nas superiores. Tudo bem? Então, é esse tipo de ponto que a gente tem para avaliar aqui, né? Então, a gente já viu como fazer tabela de frequências, né? Como fazer o uso de intervalos, faixas de construção de intervalos usando a função cut. Então, né, em poucos códigos aqui, olha só o quanto de análise daria para você fazer, né? Dá para fazer bastante coisa, é bem legal, é bem tranquilo de resolver isso, tá? Bom, a gente está falando basicamente até agora de variáveis, né, de natureza qualitativa, porque a gente vai ter que colocar a tabela de frequências, né, ou então percentuais e tal, né? A gente viu, né, também nas nossas aulas de medidas de estatística descritiva, né, para organização de dados, o uso de algumas medidas de resumo, média, moda, mediana, variância, desvio padrão, né? Algumas medidas de quartis, né? Simetria, assimetria e por aí vai, né? Vimos uma quantidade, né, finita de medidas de resumo envolvendo as variáveis, né, sendo contínuas e discretas, né? A gente viu esse tipo de situação lá. E essas medidas de resumo só são aplicáveis a elas, né? Exceto, isso também está na nossa aula de lá, né? Quando você tem uma variável qualitativa ordinal no formato de faixas, né? Como a gente viu agora. Então, por exemplo, se eu tiver interesse de calcular a média, né, da variável faixas, né, dá para fazer com algumas adaptações, tá? Mas se eu não tenho isso, como é que eu faço isso, né? Então, se eu tenho uma variável original quantitativa, como é que eu faço esse resumo? Então, a gente tem a função summary, né, a função mais simples que nós temos no R, para poder tirar algum resumo, né, de uma variável quantitativa. Vamos lá ver, né? Então, variáveis. Vou botar aqui medidas de resumo, né? Resumo. Tá? Então, a função summary, né, que é resumo, tá? A gente pode aplicar exatamente, olha só, aqui na variável, por exemplo, idade, né? Na variável peso, tá? Ó, ok? Então, ela me dá o valor mínimo, ela me dá o valor do primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o valor máximo, tá? São alguns resumos, né? Super simples, né? Que já dá uma ideia de vamos dizer assim, de alguma informação a respeito da sua variável, né? A gente já sabe aqui que a média das idades aqui foi de 28 anos, né? 28,30 anos, né? A média do peso aqui, né, foi de 75,79 quilos, tá? Então, é uma forma já de você ter algum resumo, né? A menor idade foi uma pessoa de 17 anos, o menor peso foi, né, uma pessoa que tinha 59 quilos aproximadamente, tá? Então, esse tipo, né, de informação que é relevante para você ir fazer a sua análise. Tudo bem? Né? Além do mais, né, você poderia ter essas informações extraídas de forma bem separada. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um cálculo de média, né, como é que funciona isso? Né? Média, né, dos dados, vou pegar só da variável idade. Então, a função min, né, ela faz o cálculo da média, né, que é justamente esse valor bem aqui separado. O summary ele já pega tudo junto, né? Mas se eu quiser separado, só quero a média, né? Tá aqui, a min. Se eu quiser a mediana, né? A mediana, como é que fica? Então é mediano, né? Que é a mediana, né, dos dados aqui, tá? Se eu quiser o desvio padrão, que é o standard deviation, né? Por isso que é SD, né? O SD aqui dados, né? Idade. Então eu tenho aqui mediana e o desvio padrão da idade. A mesma coisa funcionaria para o peso, né? Se você tiver interesse de obter essas
esses resultados, né? Esses valores tudo bonitinhos, tá? Para organizar, tudo bem? Então, é uma estratégia, né? E aí a gente teria que procurar uma estratégia de resumo para isso, né? Por exemplo, depois que eu tiver o resumo das medidas descritivas, né? Como é que eu posso botar isso, por exemplo, numa tabela? Né? Como é que eu posso, por exemplo, organizar isso, né? Para que eu consiga ter esse tipo de informação, né? Sem que tenha um tipo de informação que fique tudo dentro de uma tabelinha bonitinha, igual como a gente tinha, né? Para as minhas, no caso das tabelas de frequência. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Por exemplo, se a gente quiser ver a questão da função summary, vamos ver como é que fica aqui. Bom, então, colocando em tabelas, colocando as medidas, né? Em tabelas, vamos mudar aqui, tabela, medidas, né? Nós temos. Aí eu vou usar uma funçãozinha que não vai ser mais do cbind, né? Porque se a gente tem, por exemplo, aqui, ó, olha, idade e peso, né? Isso aqui tá no formato horizontal, né? Então eu vou ter que pegar o valor do peso, né, da idade e botar um embaixo do outro, né? Colocar um embaixo do outro. Então, se o cbind colocava um do lado do outro, a função rbind, né? Ela não empilha em coluna, ela empilha linha embaixo de linha, tá? Então eu vou botar bem aqui, né? O summary de dados, né? Idade, né? Summary, né? De dados do peso. E eu posso fazer a mesma coisa, né? Botar aqui um texto, ó, dizer o seguinte: isso aqui é da idade e isso aqui é do peso, tá? Rodo aqui, tabela, medidas, pronto, tá? Então, isso aqui já é uma representação, né? Óbvio, você vai ter que ajeitar essa tabela, botar bonitinho, mas se você tiver as suas variáveis quantitativas já nesse formato de tabela, ótimo, tá ótima a apresentação, né? Uma outra forma, né, seria envolvendo essas medidas aqui. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então vamos ver como é que fica aqui, né? Então, colocando, né, de forma separada, né? Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é juntar esses caras aqui, né? Se eu quero falar, eu quero botar as medidas de idade, as medidas de peso tudo junto, né? Então eu tenho que juntar esses caras aqui tudo num objeto só. Então eu posso fazer de diversas formas aqui, né? Então eu vou chamar de idade, né? Idade. Isso daqui, tá? Deixa eu pegar esse cara aqui. Idade. Vou botar num cbind isso daqui. Então o primeiro cara para mim, né, é a média, tá? O nome vai ser a média, que é a média das idades. O segundo, tá? Eu vou colocar aqui que é a mediana. Mediana das idades. Eu vou botar mais uma vírgula bem aqui, deixar aqui embaixo mesmo, para você conseguir enxergar, né? Aqui o último, né, é o desvio padrão, tá? Das idades. Vou rodar isso daqui, só para você ver como é que fica. Pronto, tá? Tá aqui a idade, bonitinho, né? Só não saiu o nome idade aqui, como a gente tinha visto na outra tabela. Mas isso é o de menos, né? Você pode ajeitar depois. Vamos pegar a mesma coisa, ó, e vamos fazer agora por peso, ó, né? Onde tem idade aqui, a gente vai trocar, né, por peso, tá? Peso, pronto, né? Vamos rodar isso aqui, tá aqui o peso, tá? Tá aqui o peso. Então, agora vamos juntar esses caras, vamos botar, né, um do lado do outro, um embaixo do outro, perdão, né? Então agora a tabela de medidas, né? Medidas de resumo vai ser quem, né? A gente vai pegar R20, né? Vamos botar aqui o nome, né? Idade. Vou pegar esse objeto idade,
tá bem aqui, que é esse cara tudo aqui, né? E vou botar embaixo, né? Que eu vou chamar de peso, ó. Esse outro vetor bem aqui, esse outro cara bem aqui, que é isso que a gente acabou de mostrar aqui, né? Então vou botar o peso aqui. Pronto, acabou, né? Botei tabela, opa, tabela de medidas, tá aqui. Não saiu o nome aqui? O que aconteceu? Não, não tem problema. Vamos pedir para ele botar de forma, né, tabela, vai lá na minha tabela de medidas, nas linhas, pega os nomes. Então, o nome de linha, então a primeira é da idade, a segunda é do peso. Tá? Então, eu dou uma forçadinha aqui, só para a gente poder, né, ter um. Não, vou deixar aqui mesmo, não vou ser tão rigoroso, que senão não vai dar para enxergar, né? Então, ó, quando eu rodo isso daqui e peço a minha tabela de medidas, tá aqui, pronto, ele trocou. Tá? Tem uma forçada aqui para ele aparecer para gente. Então, tem várias formas de mostrar essa medida de resumo, né? E é interessante que você tente apresentar da forma mais simples possível, né? Se você tem uma tabela de frequência, faça fazendo frequência absoluta, frequência percentual. Tem as medidas de resumo, né? Transforme colocando elas em tabelas, né? A tabela é uma ferramenta muito poderosa para resumo, né, e apresentação de resultados. Então faça uso disso o tempo todo, tá? Não tenha vergonha de fazer isso daí. Vamos lá voltar para o nosso slide. Eu acho que eu avancei até mais do que a gente tinha se proposto aqui. Então eu já falei do SD, né? Ah, vamos ver agora a questão de um pacotinho, né? Que a gente pode utilizar. Ao invés de você estar fazendo tudo isso que eu falei para você, você pode, né, fazer o uso de um pacote, tá? Tem esse pacote aqui, o Desk Tools, né? O Desk Tools, ele é ferramentas de análise descritiva, né? Depois você dá uma busca aí, né? E a função desk, né, desse pacote Desk Tools aqui, ele faz essa descrição tudo aqui, né? Então ele pega o comprimento do vetor, o número de observações, número de informações disponíveis, valores únicos, né? Número de zeros, né? Então média, média do intervalo de confiança, se vocês não viram, né? Você pode ter uma oportunidade de ver depois, né? Mediana, tá? Amplitude, desvio padrão e uma série de outras coisas, né? Assimetria, curtose, a tabela de frequências que eu falei para vocês. Então ela já é uma função um pouco mais completa, né? Ela já dá vários outros recursos. Aí você pode me perguntar assim, pô, professor, então quer dizer que eu poderia fazer o uso dessa estratégia? Poderia. E existem vários outros pacotes que fazem esse tipo de resumo, né? Já dá a tabelinha bonitinha, sem precisar fazer essas coisas que eu estou falando aqui com vocês, entendeu? Eu prefiro, particularmente, fazer esse tipo de tabelinha, juntando, usando Sebastian, organizando, porque eu consigo botar no formato que, né, fica do meu gosto ali, para uma apresentação, coisa do tipo assim, tá? Então, é mais baseado nisso que eu faço isso, mas nada contra você usar esse tipo de recurso. Então, por exemplo, né, usando o pacote, né, o pacote Desk Tools, né, aí você vai ter que primeiro instalar, provavelmente você não deve ter esse pacote aí, né. Como é que você vai instalar? Install.packages, vai botar aqui Desk Tools, tá? Isso. Vai dar um Ctrl Enter que ele vai vir para cá. Tá? Eu não vou instalar porque eu já tenho ele aqui. Uma outra estratégia que você pode fazer, né, é vir aqui, ó, Packages, né, vai aparecer todos os pacotes aqui, deixa ele carregar aqui um instantinho. É que vai demorar tanto. Não, não demorou, né? Clicar no botãozinho de instalar e botar aqui, ó, Desk, né, Tools, tá aqui, né? Clica aqui, instala, clica no botão instalar, ele vai instalar, vai precisar de internet isso aqui, tá, pessoal? Para poder fazer isso, né? Beleza, tá? Eu não vou instalar porque eu já tenho ele aqui, então vou deixar ele comentado aqui para você depois só exercitar em casa, né? Então, uma vez instalado, você vai carregar usando o library, né? Aí você vai botar aqui, ó, Desk tudo, ó, meu pacote já está instalado aqui, ó.
ferramentas para análise para estatística descritiva e análise exploratória de dados. Tem uma série de ferramentas aí, tá? Você pode depois dar uma pesquisada, ver se tem outras funções que lhe interessam, né, para resumo estatístico. Carrega isso daqui e a função que eu disse que eu ia utilizar com vocês é a função desk, ó, né? Desk, né? E é só dizer em que você quer usar a função desk. Eu quero usar a função desk na variável idade, ó. Roda. Pronto, tá? Ele ainda faz gráfico, ó, né? Acho que não apareceu lá na aula porque tava fazendo no slide, por isso que não apareceu. Mas faz até a parte gráfica, né? E eu vou mostrar daqui a pouco a parte gráfica para vocês, tá? Então, ó, todo aquele resumo que eu mostrei tá aqui, né? Tabela de frequência, né? E aqui, né, inclusive, olha só que interessante, né? Ele ainda dá a frequência acumulada que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, né? Dá para você implementar isso do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Mas ele já mostra a frequência acumulada bonitinha pra gente aqui, tá? Sem problema algum. Tudo bem? Então, esse é mais um recurso, né, que você pode utilizar para fazer resumo, né? Isso vai servir tanto para uma variável quantitativa como uma variável qualitativa, tá? Então, por exemplo, se você pedir aqui, né, o desk para o sexo, né? Olha só, ele faz uns negócios maluco aqui, mas é porque é dicotômico, tá? Mas é isso aqui, ó. Ele entende que é uma variável dicotômica, né? Ele vai fazer só a tabela de frequência bonitinha pra gente, tá? Bom, a gente fica só aqui, né? Essa parte aqui de intervalo de confiança nós não aprendemos, né? E o gráfico vou deixar também para depois, que a gente não aprendeu como é que interpreta intervalo de confiança para isso, tá? Então é só resumo descritivo mesmo. Vamos lá para o nosso slide, tá? Então vamos entrar na parte de gráfico, né? A gente está finalizando isso aqui, né? Então eu tenho algumas formas para trabalhar a parte gráfica. No caso das variáveis qualitativas, né? É gráfico de barras, colunas e setores, né? Quantitativas, histogramas, boxplot. Isso está tudo explicado na nossa aula lá, tá? Se você quiser uma explicação mais detalhada acerca de cada um desses, por favor, confira de novo lá a aula. Eu sei que você já estudou, mas vale a pena dar uma olhada de novo, né? Para ficar mais por dentro no quesito de interpretação, do que falar, né? Isso que é o legal das coisas, tá? O ponto aqui, ó, é que a gente vai ter que estar utilizando essas funções table aqui, né? Principalmente aqui para as variáveis qualitativas, né? Para as variáveis quantitativas não, né? Mas para as qualitativas a gente vai ter que trabalhar essas funções, usar essas funções table, porque ele vai pegar aquele recurso do valor da frequência, seja ela frequência absoluta, seja ela frequência percentual, tá bom? Então, vamos lá ver aqui, ó. Então, isso aqui é um gráfico de barras, tá? Ele é muito adequado quando você tem a situação aqui em que o número, né, de categorias da sua resposta ele é super grande, mas tem um quantitativo maior, né? E a função, ó, é esse bar plot aqui, ó, tá? Função bar plot, ela que vai fazer esse gráfico de barra para você, ó. Bora fazer lá no R com respeito à idade, tá? Então, vamos ver aqui, gráficos, né? E a gente tem agora barras, tá? Deixa eu limpar isso daqui. Tem um gráfico de barras aqui, tá? Então, é bar plot, tá? Perdão, bar plot, né? E eu vou botar aqui, ó, a tabela, no caso aqui, que a gente tem que ter. Então, eu tenho que ter um objeto table, ó. Table, dados, né? Cidade, por exemplo, tá? Eu tenho esse formato aqui, tá? Se é um gráfico, pessoal, né? Eu tenho eixo X, eixo Y, que é o formato do gráfico, né? O YLab é o nome do eixo Y. No caso aqui vai ser a minha frequência, tá? Absoluta, né? O nome do eixo X é o XLab, né? Então no caso aqui seriam as cidades, tá? Municípios, você poderia apresentar aqui também, tá? Tem um outro argumento aqui que é, né, formato horizontal, né? Horizontal.
Já vou mostrar a diferença disso, tá? Eu vou colocar aqui como true, né? E o name, que é o nome dos argumentos aqui, né? Você vai ter que colocar. Então, por exemplo, quais são as cidades que nós temos aqui, né? Bom, é Belém, né? Cada uma separado, né? Marituba, né? E Ananindeua, tá? Deixa eu botar esse cara para cá para conseguir enxergar melhor. Pronto, tá aqui. Faz o gráfico. Quanto mais aumentar aqui, melhor vai ficar a visualização. Tudo bem? Né? Só tá errado a visualização aqui, né? Porque eu acho que Marituba é menor. Deixa eu ver aqui a nossa tabela aqui, né? Marituba é 2, Belém 5, então a ordem é essa, né? A Ananindeua, Belém, Marituba, né? Então eu botei o número dos argumentos aqui, eu botei errado, ó. Então é Ananindeua, Belém, Marituba, tá? Então você copiou aí errado, igual eu. Você dá uma ajeitadinha aí, tá? Então, ó, tá aqui o gráfico, né? E esse é o formato que você tem, né? Fiz errado aqui, ó, troca, tem que trocar aqui a frequência. A frequência absoluta, o nome a frequência absoluta é aqui embaixo, tá? Então aqui são as cidades e aqui, né, frec absoluto, tá? Pronto, tudo bem? Então, lá no slide ficou feio, é porque eu tenho só aquele espaço para poder plotar lá, mas aqui você consegue salvar esse gráfico, né? Por exemplo, vou exportar esse gráfico aqui, né? Como sendo um PDF ou uma imagem mesmo, ó. Então, aqui vai aparecer essa janelinha, né? Você vai dizer assim, ah, eu quero salvar, por exemplo, no formato JPEG, tá? Bota um nome para ele aqui, né? Sei lá, gráfico 1, escolha o tamanho, formato que você quer botar, ó. Então, né? Você tem a opção aqui de mexer, né? Para deixar o gráfico, né? Às vezes ele dá uns problemas aqui mesmo assim. Tem que fazer de novo, né? Mas ó, né? Você pode botar o tamanho que quiser. Só não pode passar daqui, ó. Tem um limite aqui, ó. Bem aqui tem um limite, ó. Ele trava, não sei o que que é. É a janela de visualização dele. Só pode ser, né? Então, ó, pronto. Aí você pode salvar aqui, ó. Salvei, tá lá no diretório, né? Deixa eu lá na minha pasta, olha, do aula R, ó. Então, deixa eu ver a data de modificação aqui, ó. Tá aqui o rplot, ó. Vou abrir para você aqui, para você ver como ficou o gráfico. Demora um pouquinho para abrir o meu visualizador de imagem, tá? Já vai aparecer aqui, ó. Pronto. Tá aqui a figura, bonitinho. Você consegue jogar lá no Word, fazer as interpretações. Tudo bem? Né? Deixa eu fechar aqui, tá? Então, essa é a parte do gráfico de barras. O gráfico de colunas, né? Aqui, como é que ele funciona, tá? Eu não vou botar agora, eu botei frequência absoluta aqui, eu não vou botar frequência absoluta aqui, vou botar frequência percentual, tá? Então, frequência percentual, aí eu tenho que botar tabela, né? Seria aquele prop, né? Ponto table da tabela idade, tá? E eu tenho que multiplicar por 100 aqui, ó. Se você quiser, né? No formato percentual, tá? Um outro ponto do gráfico de colunas, né, que ele vai apresentar um formato não mais de barras e sim de colunas, né, é que você tem que tirar esse oris, que é de horizontal, sendo verdade daqui, tá? Então você recolhe ele daqui e faz o teste normal. O bar plot, né, a ideia dele é sempre colocar em formato de coluna. Eu apresento ele primeiro como sendo de barras, em geral é a ordem que é feita na literatura, né? Mas na verdade porque eu quis, tá? Mas o padrão dele, né, é sempre fazer um gráfico de colunas, né? Esse é o padrão dele, ok? Então, ó, vou refazer aqui o gráfico, ó. Pronto.
né? Só que agora, né, eu tenho que trocar o nome dos eixos aqui, porque o que era eixo X num gráfico passou a ser Y no outro, né? Então agora aqui as cidades vai para cá, né? E a frequência absoluta, que na verdade nem é frequência absoluta, né? É frequência percentual, né? Você pode até botar um negocinho bonitinho aqui, né? Frequência percentual, pronto, tá? Então dá uma diminuída aqui pra gente ver isso aqui, ó. Pronto, ó. E rodar. Ó, fica legal. Visualização. Maior percentual para Belém, em torno de 50%. Menor percentual aqui para Marituba, em torno de 20%. E assim por diante, tá? Então, além, né, você consegue salvar isso aqui também, né? Do jeito que eu expliquei do slide anterior, você pode botar tanto o formato da tabela no formato de proporção, né? Como de frequência absoluta, tá? Tanto faz, né? Tanto faz mesmo. O outro que nós temos aqui, né, é o grafo de setores, ou pizza, tá? Esse gráfico de pizza ele é um pouquinho chato de fazer mesmo, né? Não é, ele é um pouco mais complicado, né? Mas vamos ver como é que funciona aqui, tá? Então, ó, eu vou pegar lá a cidade, deixa eu só copiar isso aqui tudo. Porque, ó, olha só o que eu fiz aqui, preste atenção, né? Eu chamei assim de prop cidade, que eu fiz um resumo aqui para ele vai fazer um arredondamento de uma casa, que é o round, né? De uma casa, ó, decimal, né? Dessa tabela aqui, que é a prop table, né? Que eu não tenho esse objeto prop cidade, tabela cidade aqui, eu tenho que criar. Então deixa eu jogar aqui, porque lá no meu slide eu tenho, né? Então deixa eu fazer aqui. Então a prop cidade, acho que eu nem preciso, né? Basta eu pegar esse cara aqui e jogar ele aqui, né? Isso, tá? Então, só para você acompanhar o que foi que eu fiz, né? Deixa eu limpar aqui, né? Eu vou tirar esse round aqui só para você entender, tá? Talvez não seja necessário. Então, ó, prop cidade, que é a tabela de proporção da cidade, ó, tá aqui, ó, né? 30%, 50%, 20%. Foi o que eu plotei ainda agora nesse outro gráfico aqui, tá? Então, eu preciso no gráfico, se eu vier só bem aqui ó, e fizer aqui, ó, pi, que é o gráfico de setores, né? E eu botar só prop cidade, ó, ele faz, ó. Então, ele já divide nas faixas bonitinhas e tudo e tal, né? Aqui nas fatias. Só que ele bota, por exemplo, esse percentual aqui, esse pedaço aqui de Belém, isso aqui é Ananindeua, isso aqui é Marituba. Mas aí se a gente for pensar na parte de apresentação, ele não tá legal, né? Porque eu queria saber qual é o percentual de fato de Belém, qual é o percentual de Ananindeua, sem precisar fazer o uso de uma tabela. Então a gente vai ter que juntar essas coisas, né? Colocar um percentualzinho bonitinho aí, tudo, né? E organizar isso daí. Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então, ó, eu vou pegar o nome das tabelas da cidade, né? Ó, vou reduzir aqui só para você entender o que eu estou fazendo. Nomes, né? Que eu vou ter que fazer isso mesmo, né? Será que tem que fazer isso? Não precisa, não. Vou copiar esse cara aqui. Acho que agora vai dar. O nome da tabela lá que aparece na tabela de, né? Percentual, tá aqui, tá? Tá aqui, ok? Né? E vou juntar com a proporção. Como é que eu vou juntar? Eu vou usar essa função paste, né? A função paste ou paste, né? Ela vai juntar esses caras aqui, ó, cada um desses caras aqui, né, com essas proporções aqui, ó. Ele vai pegar e vai juntar Ananindeua com 30, Belém com 50, né? Marituba com 20, que é justamente para a gente poder jogar lá no gráfico. A gente vai criar isso daí, ó. Então, ó, quando eu faço isso, eu rodei esse LBLS, chamei que são os rótulos, né? São os labels. Olha só o que ele fez, ó. Ananindeua 30, Belém 50, Marituba 20.
Mas isso aí é o quê? Né? É 30 o quê? Né? Então é um percentual. Então a gente pode botar um percentual juntinho lá. Então a gente pode colar em cada um desses aqui, ó. Em cada um desses aqui a gente pode fazer um paste, que é colar, né? Ó, a gente pode colar esse cara aqui, né? Que é um percentualzinho. Então eu estou adicionando um percentual em cada um desses objetos aqui, ó, em cada uma dessas estruturas aqui, tá? Então, quando eu pedir aqui o labels, olha só, Ananindeua, Belém e Marituba, tá? Pronto. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele fazer a minha tabela de proporção, ó, que é o próprio cidade, ó, tá aqui, né? Tá aqui nesses valores de labels aqui, que é justamente com esses nomes, ó. Então, eu botei umas cores diferentes aqui, né? Botei um vermelho escuro, desculpa, um verde escuro, um vermelho escuro, um azul escuro também, né? Tirei o título, botei um main, que é o título do gráfico, botei aspas, deixei vazio, porque não quero título no gráfico, né? E esse border aqui são essas linhas das bordas aqui. Eu não quero linha na borda, eu vou deixar vazio para dar um tchan melhor, tá? Então olha só como fica o gráfico, né? Um gráfico mais bonitinho, né? Fica uma coisa mais melhor apresentável, tá? Né? Do que a gente colocar isso daí. Além do mais, né, a gente poderia pensar assim, poxa, mas eu não queria botar um nome aqui. Se eu tivesse como colocar uma legenda, dá para fazer isso? Dá, né? Então, vamos fazer esse mesmo gráfico aqui usando legenda, né? Só para ficar bem legal para vocês, né, ficar mais informativo, né? Então, usando, né, legenda. Como é que eu posso fazer isso, né? Então, eu não vou mais fazer essa estratégia de juntar os nomes com o percentual como eu fiz aqui. Eu só vou botar o percentual bonitinho e deixar ele aí, né? Sem problema nenhum, tá? Então, ó, vou pegar o próprio cidade, que é o percentual, né? E vou juntar já com o percentual aqui, ó. Então, ó, a gente pode deixar esse cara aqui, ó. Ele vai ser apagado, né? E aqui o próprio cidade, tá? Vou juntar somente o percentual, né, o valor com o símbolo da porcentagem, tá? Então, ó, quando eu rodar isso daqui agora, né, ele vai deixar somente os percentuais aqui bonitinho, tá? Não tem problema. A gente vai usar o comando legend, tá? A legenda, a gente vai ter que dizer aonde a gente quer, né? Se eu quero, por exemplo, no topo, que é o top, né? À direita ou à esquerda, eu tenho top right. Ou ele vai colocar aqui, ou ele vai colocar, no caso, right aqui, o left aqui, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, embaixo, né? É bottom, né? Aí à direita, à esquerda, eu tenho alguns nomes aqui que eu posso colocar. Vou colocar em cima, tá? Então, ó, então aqui é o meu top right, tá? Top right. O que que vai lá no top right? Bom, eu tenho que botar lá no top right, né, o nome que é das cidades, né? Então, eu vou botar lá, né? Tá aqui, ó. Bota para mim esses nomes aqui, Ananindeua, Marituba e tudo e tal. Tá, mas como é que eu vou fazer a referência, né, de cada percentual aqui? Beleza. Você faz a referência com as cores aqui, ó. Então, você pode pegar essas mesmas cores, você deve, inclusive, pegar as mesmas cores, ó. Deixa eu jogar para cá para baixo para a gente conseguir enxergar, né? Pode pegar essas mesmas cores e usar, tá? Use feito isso, né? Você vai usar aqui LTY, que é só um formatinho para você fazer, né? Igual a 1, né? Para você fazer a referência da cor, tá? E pronto, acabou. Ó, opa, LTY, tá? Pronto. Aí ele coloca aqui bonitinho para você, né? Se você não quiser colocar com essa caixa, né, não tem problema, tá? A gente pode pedir aqui, né, o BTY e tira a caixinha, tá? Ó, então vou rodar de novo aqui, ó, o gráfico, tá?
ficou em cima, né? Ver se a gente consegue tirar esse cara daí. Acho que talvez seja melhor botar no lado esquerdo, né? Isso, ó. Melhor ficar aqui, tá? Se eu tirar esse cara daqui... Não, tem que deixar, tá? Então, é uma forma, né? Deu verdinho, vermelho, tudo, né? Belém, Marituba, né? Um outro jeitinho de você fazer isso. Eu vou disponibilizar esses códigos para vocês, né? Isso aqui não está no slide, algumas coisas não estão no slide aqui. Eu vou disponibilizar também para vocês o código, tá? Para vocês replicarem esses exercícios aí, né? Da parte gráfica, tá? Vamos lá, para a gente fechar essa aula de hoje, né? Ficar faltando somente dois, né? Bom, o histograma, né? Esse aqui a gente entra na parte para variáveis quantitativas, né? O histograma, ele é uma forma de você, né, verificar a distribuição dos dados. Então, histograma só vai ter utilidade para ser aplicado quando for variável quantitativa, né? Então, vamos lá falar do histograma, né? E o histograma é mesmo bem parecido com o gráfico de barras, né? Então, primeira coisa, você vai botar aqui a variável quantitativa, né? Que no caso é o peso. A cor eu botei um cinza escuro, você pode botar a cor que você quiser, né? Tem que estar só em inglês, tá, pessoal? Né? A borda eu botei branco, mas eu posso tirar a borda dele também, tá? E aqui vem aqueles nomes, né? Então, a frequência, né? O Y-Lab vai ser a frequência, né? Na verdade, não é nem frequência, né? É o peso, né? Em quilos, né? É o peso em quilos ali. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Ah, não, tava certo. Ali no eixo mesmo é a frequência. Vamos rodar aqui. Tá aqui, ó. Frequência, tá? E aqui o peso, ó. Posso colocar aqui, né? Peso em quilos, tá? A ideia do histograma é justamente ver essa ideia da distribuição dos dados, né? Como é que está o comportamento, onde está a maior frequência, onde está a menor frequência dos valores, né? É com esse sentido que a gente faz um histograma, né? Para ver o comportamento dos dados em si, tá? Da mesma forma, a gente tem o gráfico de caixa, tá? Então, o gráfico de caixa, né? Ele também é conhecido como box plot, né? Se escreve assim, né? Então tem o box plot, que é justamente a função, né, que a gente vai usar. O box plot, tá? Você vai pedir lá dados, por exemplo, do peso aqui, tá? É quando você roda, ó, ele dá uma caixinha, que é justamente essa caixinha que a gente está falando, né? O gráfico de caixa. E a gente pode deixar melhor, né? Essa apresentação aqui. Então, por exemplo, no eixo Y aqui, né? Esse pedaço aqui, Y lab, né? Aqui eu tenho os valores do peso, né? Em quilos, tá? Ó, né? E eu não tem muito mais o que fazer aqui não, tá? Não tem muito o que se fazer aqui com respeito a isso, né? Qual é a vantagem dele a respeito do gráfico, do histograma, né, que a gente fez aqui? Além da gente ter uma ideia do comportamento dos dados, é porque a gente teria que virar ele aqui, né? Deixa eu virar ele aqui para a gente conseguir entender. Vamos botar ele no formato horizontal, que é true, ó, tá? Então a gente tem um comportamento dos dados aqui, ó, né? Além do mais, uma ideia do mínimo e do máximo. Essa linha central aqui é a minha mediana, né? Eu não tenho ideia de média, mas eu tenho ideia de mediana. Então, só olhando um gráfico desse, eu já teria uma ideia, né, dos valores dos dados, né? Então, por exemplo, sem precisar fazer um resumo estatístico ou coisa do tipo assim, eu já teria uma ideia. Poxa, eu sei que a mediana está entre 70 e 80, né? Ou seja, 50% dos dados está abaixo desse valor e o restante 50% está acima, tá? Então, eu tenho esse tipo de recurso, né, gráfico para poder fazer.
Além disso, né, eu posso fazer isso estratificando por grupo. Por exemplo, a gente tem a variável sexo. Eu posso estratificar isso aqui por sexo, ou seja, fazer um gráfico por grupo, né? Ó, dados, né? E para eu fazer essa estrutura, eu tenho que botar esse tiozinho aqui, ó. Esse tiozinho no R, ele tem uma utilidade de equação, tá? Então, aqui a gente vai botar aqui, ó, né, a variável sexo. Vou rodar de novo aqui, ó, né? Eu só vou ter que colocar um xlab aqui, né, que é referente ao sexo para ficar completo o gráfico, né? Ó, pronto. O que aconteceu? Ah, tá, não rodei tudo. Ah, faltou uma vírgula bem aqui. Pronto, ó, tá aqui, né? Aí eu posso ter aqui, né, masculino, feminino, bonitinho. Do jeito que eu apresentei lá no slide, né, eu não tava no horizontal, né? Então, para ficar idêntico, né, eu tenho que tirar esse horizontal aqui, aí eu consigo fazer uma apresentação igual do slide, ó. Mas é a mesma coisa, tá? Então, ó, eu sei que o grupo masculinos, né, tem um peso maior do que o do grupo do feminino. Então, olha só que interessante, né? Só olhando os gráficos, né, o gráfico de caixa, a gente já consegue ter um tipo de interpretação, né? A mediana do peso feminino é menor do que a do peso masculino, tá? Então, a gente consegue ter esse tipo de estrutura vira gráfico. Ok? Dá para salvar isso aqui também, da mesma forma que a gente fez o gráfico de caixa, de barras. Então, essa é a estratégia, é assim que você faz gráfico para variável quantitativa no R, tá? Vamos lá então. Então, era isso que eu tinha mais para falar para vocês, pessoal, né? Eu espero que esses códigos e essa aula ajude para que vocês consigam fazer as atividades, tudo bem? E qualquer dúvida, por favor, né, entre em contato aí pelo e-mail, tá? No nosso grupo lá para a gente conseguir sanar esses problemas. Fiquem bem, se cuidem. Bons estudos para vocês aí. Até mais.